disse também, com base em Gálatas 2:4, eu disse também que os falsos mestres fazem isso, que os falsos mestres atuam nas sombras, eles se infiltram como espiões dentro de uma igreja, e quando se infiltram como espiões dentro de uma igreja, eles fazem isso para tentar descobrir os pontos fracos daquela igreja, e no momento certo, depois de adquirirem algum grau de autoridade ou de influência lá dentro, eles então colocam fardos sobre as pessoas da igreja. O objetivo é entrar na igreja para colocar fardos sobre os crentes, para destruir a liberdade dos crentes. Os falsos mestres fazem isso. Eles entram na igreja, diz Gálatas 2:4, e eles com o tempo, eles se apresentam como dispostos a realizar a episcopê. Episcopê, o trabalho pastoral, de supervisão, mas na verdade eles não querem realizar a episcopê, eles se apresentam como mestres, como professores, como pastores, querendo realizar a episcopê, mas na realidade o que eles querem realizar é a catascopê. Catascopê é espiar. É um inimigo que está espiando para ver os pontos fracos e no momento certo colocar sobre os membros, por meio de doutrinas falsas, fardos sobre eles. E eu disse, na semana passada, eu dei um exemplo. Eu dei o exemplo de Gunnar Wingren e Daniel Berg, que fizeram exatamente isso na Igreja Batista de Belém do Pará, em 1910, quando chegaram. Eles chegaram dizendo que eram mestres, dizendo que eram pastores batistas, e era mentira. Eles se infiltraram ali na igreja, e quando o pastor Eurico Nelson viajou, ficou 5 meses fora, eles então colocaram seus fardos sobre os membros daquela igreja, dizendo que eles tinham que se esforçar, clamar, noites de vigília, orando, chorando para buscar o Espírito Santo, e assim incutiram dentro daquela igreja doutrinas falsas, causando grande sofrimento e grandes divisões. Eu disse que tinha uma carta para ler, mas eu não li domingo passado, porque não tinha tempo. E não vou ler hoje, porque o pastor Thomas e o Amorim, eles prepararam um videozinho que está no YouTube, e eles colocaram lá a carta de Raimundo Nobre, que foi o líder da igreja que ficou no lugar de Eurico Nelson, quando o pastor Eurico Nelson estava viajando. E Raimundo Nobre tomou as medidas corretas para livrar a igreja daquele perigo. Isso eu usei como uma ilustração do que acontece, de agir nas sombras. Eu disse também que isso aconteceu muito nas igrejas batistas a partir da década de 70. Todos os crentes que estão aqui, batistas, que nasceram na década de 60 ou para trás, sabem disso. Todos. Isso não era uma coisa que nós ouvíamos falar. Não. Essa era uma prática constante e praticamente universal. Pessoas, mestres pentecostais entravam nas igrejas, não se apresentavam como pentecostais, isso eu vi. E eu não vi em uma igreja, nem em 2, nem em 3. Eu vi isso em todas as igrejas batistas que eu conheci na década de 70. Qualquer irmão batista que está aqui, perguntem para qualquer pastor batista antigo, qualquer um. Isso era público e notório. Todas as igrejas enfrentaram isso na época. Eles chegavam, entravam na igreja, não se apresentavam como pentecostais, eles seguiam exatamente a estratégia dos seus fundadores, de Gunnar Wingren e Daniel Berg. E chegavam ali e diziam que, olha, eu vou fazer uma reunião de oração em minha casa. Isso depois de ganharem a amizade dos irmãos. Vocês não querem ir? Mas eles não chamavam nunca o pastor. Nunca. Chamavam alguns membros da igreja. Quando o pastor descobria que havia uma reunião acontecendo na casa de algum irmão, a heresia já estava disseminada.
Irmãos, isso aconteceu aqui, nesta igreja. Essa igreja aconteceu aqui no passado, eu não era pastor aqui, mas aconteceu aqui no passado e dividiu a igreja. Isso aconteceu em todas as igrejas que eu conheci, todas. Isso aconteceu no Ipiranga. Amorim está aqui, eu era adolescente, isso aconteceu no Ipiranga. Graças a Deus o pastor Arthur era muito bravo, e ele pôs para correr todo mundo. Era um pastor muito severo e não deixou acontecer lá. Mas isso, irmãos, isso não são informações tiradas de livros. Isso eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Então, era uma técnica que agora não existe mais, não é feito mais isso. Mas isso aconteceu muito. E eu usei essas coisas para ilustrar o que eu estava falando. Na verdade, eu não quero falar muito sobre isso, porque já atingi meu objetivo, quero ilustrar aquilo que eu falei. Mas, na verdade, existe, além daquela carta do Raimundo Nobre, existe, posteriormente, algum tempinho depois, existe uma carta do próprio pastor Eurico Nelson. É uma outra carta, datada de 5 de outubro de 1911. É uma carta que tem 110 anos, uma carta antiga, que está registrada no Jornal Batista, nos arquivos da Convenção Batista Brasileira. Está lá a carta, você pode acessar a carta. Você pode ver uma foto do jornal com a carta ali publicada na época. O pastor Eurico Nelson voltou para a sua igreja depois, vários meses. Quando ele voltou, a crise já tinha passado. Um caos completo, ele não sabia do que tinha acontecido. Graças a Deus, Raimundo Nobre tinha resolvido a situação e tinha excluído 17 pessoas da igreja que estavam envolvidas na heresia. Mas o pastor Eurico Nelson, chegando, ele também escreveu uma cartinha para o Jornal Batista para se explicar. Ele era o pastor da igreja. Ele também era sueco. E ele é conhecido, um título que foi dado a Eurico Nelson, é que nós não conhecemos a história do nosso povo, dos evangélicos do Brasil, nós não conhecemos quase nada, não damos ênfase nisso, mas Eurico Nelson é conhecido como o apóstolo da Amazônia. Há um livro com esse título, Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia. Os irmãos podem acessar esse livro aí, nos sites aí, ter acesso a ele, comprar em livrarias, em sebos. Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia. Ele sim, ele veio ao Brasil, não havia trabalho nenhum. E ele começou a evangelização e fundar igrejas. Isso sim foi um trabalho certo, um trabalho correto. Ele começou a fazer isso e teve sucesso no seu trabalho e foi uma bênção, Eurico Nelson. E ele, quando ele fez essa viagem e voltou depois, encontrou e teve notícias de tudo o que aconteceu, ele escreveu uma cartinha pequena. Eu tenho uma cartinha aqui, essa eu vou ler para vocês, para completar a ilustração que eu comecei na semana passada e causou uma certa comoção na internet. Um monte de gente já me xingou bastante. É curioso, né? Os irmãos que falam que são cheios do Espírito Santo, é incrível como fazem ameaças, xingamentos, coisas terríveis eles dizem, é assustador. Mas independentemente disso, eu vou ler a cartinha para os irmãos, para completar as informações, para que os irmãos saibam qual foi o desfecho daquilo tudo, quando o pastor voltou à igreja. Então, Eurico Nelson, depois de uma longa viagem, voltou, teve notícias de tudo o que aconteceu, ficou assustado e fez uma cartinha pequena, um parágrafo só, pequenininho aqui, dois parágrafos talvez, não sei, não está dividido em parágrafos aqui, mas eu vou ler para vocês porque é bem pequenininha, e os irmãos então terão a informação completa. Eurico Nelson falando o seguinte, dizendo que foi enganado, ele diz assim, 5 de outubro de 1911, tendo lido no Jornal Batista uma correspondência na qual se me atribuía e ao irmão João Jorge de Oliveira a culpa de introduzir certos não batistas na igreja daqui, devo dizer o seguinte, ele certamente está se referindo à carta do Raimundo Nobre. Ele leu a carta do Raimundo Nobre, leu a carta e, assustado, quis dar satisfações do que aconteceu. Por que ele permitiu que aqueles homens entrassem na igreja? E ele diz, em verdade, eu tenho a maior parte da culpa, ele diz.
julgando que um ministro batista não pode iludir ou enganar alguém, ele diz. Julgando que um ministro batista, nenhum ministro, pastor nenhum, mas ele fala aqui isso. Julgando que um ministro batista não pode iludir ou enganar alguém, e esses dois senhores se apresentaram como ministros batistas, era mentira, convidei-os a trabalhar. Normal. Estava na sua igreja, chegaram 2 pastores batistas, somos batistas. Podemos trabalhar aqui? Uau! Meu Deus! Bem-vindos! É para já! Comecem a trabalhar. Ele fala que isso aconteceu. Se apresentaram como batistas. E eu os convidei para trabalhar. Notem aqui a sutileza. É curioso isso. Diziam eles que haviam sido batizados pelo Espírito Santo. Ok. Irmãos, quando alguém diz isso para mim hoje, eu sei o que a pessoa quer dizer. Claro, nós temos aí 110 anos de teologia pentecostal proclamada aí pelo Brasil afora. Mas você falar isso para um homem que nunca viu um pentecostal na vida, como é que ele vai entender isso? Como ele vai entender? Ele nunca viu eu não sabia o que era um pentecostal. Como é que ele vai entender isso? Diziam eles que haviam sido batizados pelo Espírito Santo. Olha como ele interpretou. Ora, nós os batistas, cremos e sabemos que sem o Espírito Santo nada podemos fazer. E que quanto maior for a medida do Espírito, tanto melhor. Ele entendeu que aqueles homens estavam dizendo, olha, nós somos pessoas cheias do Espírito Santo e trabalhamos movidos pela força que vem do Espírito Santo. Entendeu assim? E ele prossegue. Ora, como os ditos senhores se mostravam zelosos pela oração, convidei-os alegremente, pois a igreja estava, em verdade, necessitada de um desenvolvimento espiritual. Ele fala que a nossa igreja precisava de forças, de mais auxílio, de desenvolvimento espiritual. Eu chamei, venham trabalhar então comigo. E eles se diziam dedicados à oração, melhor ainda. Mais tarde, se você ler o diário de Gunnar Wingren, vocês vão ver o que era a oração. Gunnar Wingren, ele conta em seu diário que ele durante as orações, ele chorava e às vezes dava gargalhada sem parar. Isso era oração. Chorar bastante ou dar gargalhada sem parar. E também pular, saltar e pular no espírito. Isso em 1911. É o que chamam de pentecostalismo clássico, né? Okay. Mas ele saltava e pulava no espírito e dava gargalhada sem parar. Isso é oração para essas pessoas. Bom, muito bem. Ele continua dizendo, esse foi também o sentir do irmão João Jorge. Só tenho a acrescentar que os ditos senhores não receberam as suas demissórias dos Estados Unidos, as cartas apontando-os que eram pastores batistas, essas cartas não chegaram, e o senhor Wingren foi consagrado ao ministério pela Pentecostal Mission da Rua Clark, Chicago, para estabelecer igual trabalho no Brasil, segundo me disse o seu companheiro Daniel Berg. Tudo isso eles ocultaram. Agora estou informado que eles já abriram aqui a missão Pentecoste, ou coisa que o valha. Ele termina dizendo, não julgueis antes do tempo. E outro versículo, pelos frutos os conhecereis, do vosso irmão Eurico Nelson. Então ele diz, eu deixei eles entrarem sim, mas eu fui enganado, eles mentiram para mim. Eles disseram que eram pastores batistas, falaram frases que tinham outro sentido, e eu acreditei, e eles entraram, e tudo isso aconteceu. Os anais da Igreja Batista do Pará dizem que mesmo depois disso tudo, esses dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingren, continuaram a visitar os irmãos batistas em suas casas. Continuaram insistindo e visitando e tentando levá-los embora para a sua igreja. Então isso não é um trabalho missionário.
O que é um trabalho missionário? Se eu sou um missionário de uma missão pentecostal, o que eu tenho que fazer? Tenho que chegar num lugar e começar o meu trabalho. Não tomar o trabalho de outro. Tem que iniciar o meu trabalho. E se eu quiser me inserir, entrar no trabalho de outro, eu tenho que ser honesto. Isso está errado e isso não deve ser imitado por ninguém. Alguns perguntam para mim, pastor, o que você quer que a gente faça agora? Nada. Não existe dívida histórica. Isso é uma grande bobagem. Não existe isso. Não tem que fazer nada. Tem apenas que reconhecer que houve um erro, parar de endeusar esses homens, reconhecer que houve erro e desonestidade, parar de endeusá-los e nunca mais imitá-los. Quer dizer, erraram nisso. Talvez tenham acertado em outras coisas, mas nisso erraram. E nós não devemos imitá-los nesses erros. Não são santos de Deus inatacáveis. Não são, e essas cartas provam isso claramente.